Então, com vocês, professora Eugênia Portela. Pode ser. Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade, né, em estar fazendo parte dessa pesquisa. A Rosana e a Denise, aí, ação educativa, e o LEPS e tudo mais. Eu fui convidada, então, para fazer parte de coordenar essa mesa, panorama das transformações no perfil dos estudantes das universidades federais brasileiras após a lei de cotas. E fará parte conosco dessa mesa Flávio Carvalhes, UFRJ. Flávio. O Flávio é da Regional Norte, é isso, Flávio? Professor de Sociologia da FRJ. Vamos olhar aqui a sequência, né? Está aqui, virando. Flávio é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade. Prazer, Flávio. Também fará parte da mesa Gabriela Honorato, da FRJ. Gabriela é doutora em Sociologia pelo FRJ, professora adjunta do Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Educação e vice-coordenadora do LEPS. Prazer, Gabriela. Também a gente conheceu só pelo Zoom. Teremos como debatedores o Luiz Augusto Campos, do GEMA UERJ. Professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pelo mesmo instituto, é editor-chefe dos dados e participa da coordenação de 2 núcleos de pesquisa, grupos de estudo multidisciplinares da Ação Afirmativa GEMA e Observatório das Ciências Sociais. Prazer, professor. E o Adriano Senkevics, falei certo? Adriano, do INEP. Adriano, querido, que bom revê-lo também. Pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, mestre e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP, com sanduíche na Universidade de Sydney e de Toronto. Atualmente concorre ao Prêmio CAPES de Tese. Por que será, né? Bom revê-lo. Bom, então nós temos, pelo combinado, 15 minutos para cada apresentação e depois 10 para os debatedores. É isso? Acertei? Obrigada. Então, vamos lá. E pediram para que eu seja assim, né? Implacável. Vamos tentar. Vamos começar, então, com o professor Flávio. Vai para a Gabriela? Então, tá bom, Gabriela. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer poder apresentar presencialmente os resultados dessa pesquisa, que pretende realizar um balanço da implementação da lei de cotas. E é muito bom também encontrar todo mundo ao vivo, né? Conhecer algumas pessoas que, nesses últimos 2 anos, a gente só conhecia por Zoom, né? E gostaria de saudar todos da mesa, professora Eugênia, Adriano e Luiz Augusto. Um prazer também poder estar aqui hoje com vocês, né? Tenho certeza que os comentários de vocês, as sugestões, serão todas muito bem-vindas aqui para a gente analisar esses dados. Então, desde já agradeço por vocês terem aceitado, né, estar aqui conosco. E queria agradecer também a Rosana e a Denise, que me confiaram, né, a responsabilidade de estar coordenando esse grupo, que a gente começou a chamar de Grupo Quant, né? De estar coordenando os trabalhos desse Grupo Quant, com análise de dados
tanto da população brasileira, de uma forma geral, a população brasileira com o ensino superior, quanto dados da população dos estudantes, né, da população discente das universidades federais. E agradeço porque tem sido uma oportunidade única, né, de aprender muito com todo mundo, com Flávio, Carolina Zuccarelli, Juan Coelho, Melina Klitsky, e também com Rosana, todos os outros pesquisadores que se envolveram, né, nessa pesquisa. Tem sido um trabalho muito, muito importante, né, na minha própria formação, né, como cientista social, que é permanente, né? Então, por isso, mas também pela oportunidade de poder participar, né, desse debate, que, como a Vânia ainda há pouco falou, é um debate sobre relações de poder, né? Então, me sinto muito honrada de ter participado dessa pesquisa. Então, né, eu já falei brevemente de que os exercícios que nós vamos apresentar aqui foram feitos, né, por um grupo de pesquisadores, apesar da gente ter ali, né, uma divisão de funções. Nós trabalhamos de forma muito horizontal, né, foi muito horizontal a nossa interação, né, a produção dos dados constantemente sendo debatidos por nós em reuniões, né? Então, por todo esse grupo aí. Uma observação importante a se fazer antes de eu passar a palavra para o Flávio é que, no nosso levantamento bibliográfico, né, bem lá no início da pesquisa, nós percebemos que são muito poucas as pesquisas, principalmente que mobilizam dados sobre a população discente, né, e que sejam representativas, pelo menos do universo das universidades federais. Então, a pesquisa que a gente aqui conseguiu desenvolver, ela tem uma contribuição muito importante, né, para a gente ter acesso a tendências gerais, né, do que tem ocorrido em termos de diversificação, de expansão, né, do sistema federal, em termos de matrículas, ingressantes, vagas, mas também em termos da diversificação desse público. Tá? Os dados da PNAD e do Censo da Educação Superior são as melhores fontes de informação disponíveis para fazer esse tipo de análise, né? Os desafios são muitos, né? Muitos não, alguns, de ordem técnica, metodológica e até mesmo de qualificação de pesquisadores, né, para lidar com esses dados. Mas o Flávio vai poder esclarecer melhor, né, sobre esse ponto. E aí nós vamos dividir a apresentação em alguns momentos, né? O Flávio vai falar um pouco das bases de dados que nós utilizamos para fazer as análises. Em seguida, eu vou falar de uns exercícios que produzimos pensando na trajetória do acesso à educação superior na população brasileira. No terceiro momento, o Flávio vai apresentar as análises sobre vagas ingressantes e matrículas nas universidades federais e também dados sobre evasão no primeiro e no segundo ano dos cursos de graduação dessas mesmas instituições. De uma maneira geral, vocês vão acompanhar a nossa apresentação, vocês verão que os resultados destacam a importância da manutenção da lei. Tá? Então, é isso. Bom, boa tarde. Eu queria começar dizendo que eu estou honrado de fazer parte desse evento e da pesquisa, agradecer em nome da pesquisa inteira, em nome da equipe inteira, né, da pesquisa, que eu aprendi muito com os estudos de caso, com todas as pessoas envolvidas, mas agradecer Rosana e o LEPS, e também a Denise, a Ação Educativa, e minha chefe, Gabriela, aqui, pela confiança e condução muito harmônica desse processo. Gabriela, você pode passar o slide, por favor? Tá.
Então, como foi mencionado aqui rapidamente em algumas outras mesas, em algumas mesas, a disponibilidade de informações para acompanhamento das ações afirmativas no panorama nacional, nós temos um pouco de contingência de dados. Então, nós fizemos um trabalho basicamente com a contingência, a falta de dados, né? Então, nós fizemos então um esforço de pegar dados públicos e disponíveis. E um comentário para vocês terem ideia é que uma pesquisa que está sendo lançada hoje, o panorama de acesso piorou. Então, a gente até deu alguma sorte no timing da pesquisa, né? Porque agora muitos dos dados que nós vamos apresentar aqui, infelizmente, nem estão mais disponíveis. Então, eu concordo totalmente, é algo muito grave. Espero que em breve isso melhore, porque se a pesquisa estivesse começando hoje, infelizmente, ela nem seria possível. Então, a primeira base de dados é uma base do IBGE, que é uma base que nós mobilizamos. Então, é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, na versão antiga dela e na versão contínua dela. Ela foi mobilizada fundamentalmente para nós termos uma ideia de comparar na população em geral a população com ensino superior e principalmente a informação de identificação racial das pessoas segundo o padrão do IBGE, que nós agregamos os padrões de resposta, as pessoas que se identificaram como pretas e pardas, nós agregamos como negros e negras aqui nos nossos exercícios. Então, a gente pegou uma série temporal para a gente poder, então, entender um pouco o perfil, principalmente o perfil racial, né, Gabriela, que era o único dado disponível, e uma evolução temporal, e também com o último dado disponível, através da idade das pessoas, nós podemos entender um pouco o passado, né? Porque o ensino superior, claro que algumas pessoas estudam em idade mais avançada, mas isso é menos comum, né? Então, a gente pegou a população acima de 30 anos e fez um corte temporal de 5 em 5 anos desses grupos, para a gente entender um pouco como essas gerações alcançaram ou não alcançaram o ensino superior. Pode passar, por favor. O segundo tipo de dado que nós mobilizamos são censos do ensino superior, censos da educação superior, disponibilizados pelo INEP. A gente trabalha com microdado e principalmente com microdado de matrículas. Então, a gente, trabalhando assim, a gente pode fazer qualquer sistematização que a gente queira. Esses dados são registros administrativos. E o registro administrativo da forma de ingresso do estudante e a modalidade de tipo de reserva de vagas que foi acionada naquele ingresso está registrado nesse dado. Então, nós podemos mobilizar esse dado para fazer um acompanhamento temporal também do nível de intensidade temporal e o tipo de modalidade acionada no ingresso dos estudantes, por curso, vários exercícios. Eu convido a leitura do relatório, o texto está muito acessível e até resumido, e aqui a gente vai apresentar, a gente espera ser um bom aperitivo aí para a divulgação do relatório. E, finalmente, eu acho que aqui a grande inovação da pesquisa, no padrão antigo de divulgação dos dados pelo INEP, lá do Ministério da Educação, a gente tinha um acompanhamento das matrículas. Então a gente pôde acompanhar temporalmente. Então, esse dado, que eu saiba, é inédito, um acompanhamento da matrícula e da qualificação de tipo de reserva de vaga mencionado por aquela matrícula. A matrícula quase sempre coincide com um indivíduo, mas um estudante pode ter duas matrículas. A gente fez um acompanhamento temporal, então, com algumas gerações que entraram no ensino superior brasileiro em 2010, 11, 12 e 13. A gente acompanhou essas gerações por 2 anos delas dentro do sistema para produzir algumas taxas que nós vamos apresentar. E isso é importante porque a permanência, né? Obviamente, nós queremos que
os estudantes entrem no ensino superior, mas nós queremos também que eles se formem, né, para ocupar os espaços de poder e, no sistema federal, com a sua excelência, poder aí serem profissionais e qualquer coisa que os estudantes e as estudantes desejem, né? Então, esse é um panorama. A gente vai começar a apresentar, então, alguns resultados aqui da pesquisa. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre a trajetória da escolarização superior da população brasileira. Nós selecionamos aqui alguns gráficos, algumas tabelas para essa apresentação, mas na versão final do relatório vocês vão poder ter acesso a outros dados, a outras informações. E o primeiro resultado importante, né, que a gente deve destacar aqui é que a distância entre brancos e negros seguem marcantes, mesmo em cenário de expansão das oportunidades de acesso à educação superior, né? Então, nesse gráfico aqui, vocês podem acompanhar a distribuição das pessoas que concluíram o ensino superior no Brasil, né? São todos brasileiros e brasileiras, todo mundo, considerando o corte de nascimento, né? Então, ali, nascidos entre 1955 e 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 79, 80, 84 e 85 e 89. Vejam que esses nascidos a partir dos anos 80, né, vão ser exatamente aqueles que vão chegar no ensino superior, né, a partir dos anos 2000, né, quando esse debate já estava sendo colocado. E o que a gente quis mostrar, né, nesse gráfico é essa distância entre negros e brancos, né, de diferentes gerações, né? Uma distância, né, durável, né, muito constante ali, apesar de, nos anos 60 e 70, a gente observar, né, uma expansão das oportunidades de acesso, nos anos 80, 90 também, nos anos 2000, mas essa distância ela permanece bastante grande, embora os dois grupos tenham, né, aumentado a sua participação na população com o ensino superior. Nessa próxima tabela, né, a gente mostra, né, o que eu acabei de falar, né, de uma outra forma. Como é que a gente pode fazer a leitura dessa tabela, né? Começando ali pelos nascidos entre 1955 e 59. Né? Para cada negro dessa geração, existem 3,5 brancos com ensino superior. E aí vocês podem perceber, né, que essa média de 3 para 1 continua ali, né, constante até entre os nascidos entre 1985 e 1989. Esse segundo gráfico, ele trata da taxa líquida, né, da taxa líquida de frequência à graduação, também por cor e raça, né, no período 2011 a 2019. A taxa líquida ela é obtida dividindo a população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior pela população geral de 18 a 24 anos, e esse resultado a gente multiplica por 100. Né? E aí a gente calculou a taxa líquida de frequência para brancos, pretos e pardos. E a gente conseguiu perceber que o incremento, né, na taxa líquida foi de 87% para os negros nesse período, 9% para os brancos, mas, né, permanece esse ato, essa distância entre brancos e negros.
O Plano Nacional de Educação determina a elevação da taxa líquida de escolarização do ensino superior para 33% até 2024, né? E o que a gente observou é que no ano de 2019 os brancos já tinham ultrapassado, né, essa previsão de 33%, mas a taxa líquida para os negros permanece, né, em 2019 em 18%, indígenas 15%, né? Então há muito ainda que se fazer para reduzir essa distância. Nessa tabela 3, né, a gente traz a distribuição de pessoas com ensino superior concluído ou mais por grupo de idade e cor e raça. E aí nós fizemos, né, 2 grupos etários, aqueles com entre 25 e 64 anos e os mais jovens, entre 25 e 34 anos. E o que a gente observou é que a taxa ela é sempre maior, né, para o grupo mais jovem, ou seja, para aqueles justamente que entraram no ensino superior a partir dos anos 2000, com exceção dos pretos e indígenas, né? E eu lembro que, num determinado momento da produção dos dados, dos debates, né, entre o grupo de pesquisadores, a gente chegou a levantar, né, a hipótese de não trabalhar com dados de pretos e pardos. A partir desse momento aí a gente começou, né, a perceber que faz muita diferença a gente trabalhar com esses dados dividindo pretos e pardos, porque, né, a distância dos pretos para os brancos ainda é maior do que dos pardos para os brancos. Só para finalizar aqui, né, no conjunto da população brasileira, 42% dos diplomados são de jovens, que têm 25 a 34 anos, né, com acesso ao ensino superior a partir de 2005. Foi reduzida a taxa entre brancos e pretos, quando comparamos esses 2 grupos etários, em 21%, e entre brancos e pardos a redução foi de 15%, mas a desigualdade permanece e ainda é muito grande. Agora eu vou passar para o Flávio, que vai apresentar alguns dados de vagas, ingressantes e matrículas e também sobre o fluxo. A gente aqui vai fazer um panorama, então, principalmente de ingressantes e matrículas, e o foco será maior em ingressantes, porque os ingressantes são a medida mais sensível, né, para permeabilidade do sistema às mudanças, e a gente vai ver que, mesmo a lei já vindo aí de 2012 e já está sendo implementada em sua completude, e tem um movimento populacional que demora a chegar nas matrículas, como a gente vai detalhar daqui a pouco. Então, por favor, Gabriela. Basicamente, a gente vai apresentar então esses panoramas e dividindo as modalidades de reserva de acordo com o que está previsto na lei, como a gente vai apresentar aqui nos gráficos, começando pelos ingressantes. A gente pode ir para o primeiro gráfico. Eu não estou olhando o WhatsApp aqui, não, tá? Estou olhando minhas anotações. Então, esse gráfico aqui, a parte azul, a gente vê, então, que, refletido nos ingressantes, vamos olhar só a parte azul. A parte azul, a gente mostra um resultado esperado quando uma política de reserva de vagas é implementada, que é uma diminuição, então, de um panorama de 90% dos ingressantes entrando nas universidades federais por ampla concorrência, e o número passou para 61%. Esse começo de trajetória eu acho importante antes da lei, porque a gente sabe que a gente tinha muitas universidades
que faziam reserva de vagas de diversos tipos, mas a gente está vendo aqui que a quantidade de ingressantes não era muito grande, né? Então, a nacionalização da lei e os parâmetros inseridos na lei foi importante para aumentar o contingente da população que frequentou a escola pública e ação racial de acordo com a unidade da federação, né? Você pode passar, por favor, Gabriela? Então, aqui a gente vê, então, ali eu destaquei o da ampla concorrência, porque aqui eu quero destacar quais modalidades cresceram mais. Então, é o resultado esperado, né? A gente está olhando para as universidades federais, a gente vê um crescimento de todas as modalidades, e a modalidade dominante, no final, é a linha amarela, a gente vê que é a combinação de escola pública e racial, combinada com a linha cinza, que é só escola pública. É natural, porque o contingente de formados na escola pública é o dominante, né, do ensino médio brasileiro. E a gente vê aqui também que o início da série temporal, se a gente olhar aqui para a esquerda, principalmente a linha azul, que é a quarta de cima para baixo, e a laranja, que crescem muito, que foi, então, a importância da combinação do elemento racial, de renda e de escola pública. Então, o elemento racial que entrou pela lei realmente mudou o panorama de ingressantes, que foi a variação temporal mais forte, como o próximo gráfico mostra. Por favor, Gabriela. Então, a gente vê aqui que todas as modalidades cresceram, a gente está comparando aqui a variação percentual, né, de crescimento, então as taxas são enormes, e a ampla concorrência, os ingressantes caíram em 14%. E aqui, finalmente, a gente tem um exercício que eu comecei aqui falando dos ingressantes, falando que em 2019 eles ainda eram 63%. Então, os dados nos levaram a uma reflexão que, se a gente pega o que está previsto na lei, a linha ali de cima, a gente aplicou o que a lei prevê. Então, vamos olhar só para a primeira coluna ali, de sem reserva de vagas. Então, a meta para ampla concorrência é que os ingressantes por ampla concorrência sejam 50% do corpo discente de ingressantes das universidades, e eles são 63%. Então, a gente a gente decompôs isso também pelas outras modalidades previstas das reservas de vagas. E nós temos diferentes distâncias. Uma reflexão que surgiu a partir desse debate é por que isso está acontecendo. Se são as modalidades de inscrição, a realocação de vagas, os mecanismos, como as universidades têm autonomia e têm diferentes formas de seleção, a gente não consegue ver nos dados, mas é uma provocação para o debate, por que essa distância existe, se há espaço para que esse número se aproxime de 50% no futuro. Então, os exercícios com as matrículas, por favor, eles são muito parecidos e a estrutura deles é parecida, mas os resultados são menos contundentes, porque tem essa questão que, como os alunos, o corpo discente entra em diferentes épocas, as matrículas representam todas as formas de ingresso, convivendo o passado e o futuro. Cada vez mais vai haver convergência entre os números de ingressantes e matrículas, à medida que os novos ingressantes adentrem nosso corpo discente, né? Mas isso ainda não aconteceu. Fenômenos populacionais são lentos. A gente queria que esse número fosse mais rápido, mas aqui a comunicação é basicamente essa. Então, esse número aqui de 35% de alguma modalidade, então a quantidade de matrículas em IFES que acionou alguma modalidade de reserva ainda também está bastante longe dos 50% previstos, né? A gente imagina que isso vai convergir com os números dos ingressantes, mas ainda não convergiu. E esse gráfico aqui
repete um pouco a informação anterior, mas a gente pode ver o convívio aí com as outras modalidades de reserva. Vamos para o nosso exercício final. Espero não estar muito ligeiro, mas eu acho que o debate é importante também, né? Então, nós achamos que é importante, então, eu acelerei um pouquinho. E para finalizar, o fluxo. Então, o fluxo, a ideia básica é que era desejável a gente fazer um investimento. A gente sabia que existia essa tecnologia no INEP, e o INEP lançou um documento com indicadores de fluxo para os cursos. E tem uma base de dados publicamente disponível, mas a gente não conseguia qualificar as matrículas. Mas a gente podia, com os dados das matrículas, ver se a gente conseguiria reconstruir a base de cursos, e nós conseguimos. Então, a gente conseguiu qualificar as matrículas e fazer taxas para os cursos a partir, por exemplo, de dados do tipo de reserva de vaga acionado por aquela matrícula. Então, as bases de dados são essas. Eu estou à disposição, nós estamos à disposição para falar sobre isso em qualquer fórum. E a gente vai apresentar uns resultados aqui. Os resultados são muito detalhados. Eu já expliquei isso aqui na fala. Então, aqui eu peguei, então, um dado que é temporal, o nome técnico é longitudinal ou de painel. Mas, basicamente, a ideia é muito simples. A gente acompanha uma geração. Os estudantes são gerações, né? Quando a gente entra numa sala de aula, a gente está ali, às vezes, a gente fala nossa turma, né? Nossa turma, a gente acompanha, os estudantes mesmo intuitivamente, nós, como docentes, a gente trata assim, né? Então, a gente acompanhou 4 gerações de entrada no sistema de ensino federal no Brasil. E eu trouxe aqui um resultado de 2010 que converge com os resultados de outras gerações também. Então, aqui o cuidado é só esse, não é o ano, tá? É a geração. Então, a gente acompanha os estudantes de 2010 e vê qual é o resultado que eles tinham depois de um ano e depois de 2 anos, aí depois a geração de 2011, e infelizmente a gente só conseguiu acompanhar essas gerações porque a partir de 2017 a divulgação dos dados mudou e a gente não pôde mais seguir esses alunos. Do ponto de vista de demanda dos dados, é muito, muito demandante para a instituição que constrói o dado identificar esse corpo discente no nível. Então, isso aqui é o censo da educação superior. Então, teoricamente, são todas as matrículas de todos os estudantes, de todos os cursos. Tá? Então, um resultado que é muito legal é que não há diferença entre quem aciona alguma modalidade de reserva e quem entrou por ampla concorrência entre as gerações. Porém, um resultado, a nosso ver, preocupante é que o fenômeno é intenso para todo mundo. Então, se as políticas de permanência melhorarem as taxas, uma política de equidade vai estar indiretamente sendo estabelecida. Porque a intensidade do fenômeno, quando a gente compara com indicadores internacionais, o fenômeno a gente chama de evasão precoce e evasão no 2º ano. Evasão precoce é perder um aluno com 1 ano só de curso, é muito breve, né? Então, e isso tem um custo imenso de ocupação de espaço, de vários tipos de investimento, tanto do ponto de vista institucional, quanto também do ponto de vista de investimento emocional e de outras ordens ali dos estudantes. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que se a gente compara ali a coluna sem reserva e com reserva com a última de total, a gente vê que para o Brasil é muito parecido, para todas as gerações é muito parecido também. Então, esse resultado da semelhança é um resultado que a gente já tinha identificado em estudos de casos espalhados pelo Brasil, e a gente está vendo aqui também em nível nacional, e para diferentes gerações, as gerações, principalmente a nossa última geração, de 2013, já entrou com as cotas implementadas, mas não em sua totalidade, né? Então, a gente tem esse exercício, pode passar, por favor?
Gabriela. Aqui é a taxa de 2 anos, então a taxa de 2 anos eu queria destacar, então, a intensidade. Vejam só, quase 20% das matrículas acabam, tá? A gente perde 20% dos alunos no sistema federal com só 2 anos perdia, né, para a geração de 2010. Pode passar também. E a gente fez outros exercícios também, então, que eu convido vocês a ler. A gente faz isso por curso também, que uma curiosidade era se isso variava por curso. Então, esse resultado também é bastante resiliente quando a gente investiga diferentes cursos. Então, poucas exceções de curso, esse resultado muda. Nessa tabela aqui, só o curso de veterinária, que a modalidade reserva teve uma taxa mais alta. O que também é interessante, que a gente buscou colocar cursos com diferentes níveis de seletividade acadêmica, retornos no mercado de trabalho, e então é um resultado que também até chegou a nos surpreender. Por favor, Gabriela. Eu acho que era... E isso, para o segundo ano, eu acho que a gente podia encaminhar para os comentários gerais que a Gabriela vai fazer. Obrigado. Só um minuto. Só um minuto, porque nós trouxemos aqui algumas conclusões que estamos chamando de conclusões reflexivas, né? Então, de forma resumida, o que a gente poderia apontar? Tá, isso. A despeito das mudanças de ordem geracional, é baixo o percentual de pessoas com ensino superior no país. Pelo menos desde a década de 60, 70, há manutenção de desigualdades raciais, mesmo com a expansão de oportunidades de acesso ao ensino superior. A distância entre brancos e negros é duradoura, e, como a gente viu, é cerca de 3:1, né? Houve incremento nas taxas líquidas e de escolarização superior, mas para pretos e pardos a situação ainda é bem distante da dos brancos, sendo que para os pretos ainda é mais distante do que para os pardos. Entre os jovens, os pardos se destacam em termos do incremento na participação na população dos diplomados, e a última observação seria que faz sentido trabalhar com pretos e pardos de forma separada. Com relação à dinâmica das vagas, ingressantes e matrículas, a universalização da lei para todo o país foi importante para padronizar os critérios de distribuição de vagas. Até 2012, 70% das universidades públicas já tinham alguma modalidade de ação afirmativa e 60% das universidades federais, mas com a lei, né, houve essa universalização. Houve também, entre 2010 e 2019, como a gente pôde ver, uma diminuição do percentual de vagas para ampla concorrência e aumento, né, de vagas para reserva, e num cenário de expansão de vagas. Essa tendência ainda não chegou em 50% para cada grupo, né, nem quando a gente olha para os ingressantes, nem quando a gente olha para as matrículas. Há indícios via outras pesquisas, né, que isso ocorre porque o maior obstáculo para os negros no país é completar a educação básica, e para os brancos é entrar no ensino superior, né? E aí o Luiz Augusto e o Adriano vão poder também comentar sobre isso. Há uma maior concorrência por uma vaga no grupo que combina, né, escola pública, critério de renda e pretos e pardos e indígenas. E aí também, como uma provocação, né, que a gente traz, se a gente não poderia, né, rever o percentual de reservas para cada grupo, né? Se há maior concorrência nesse grupo, será que seria possível, né, fazer isso? O recorte de renda ainda é o mais aceito, tanto no debate público, né, no senso comum, mas o que a gente verificou até o momento é que só com a implementação da lei, a partir de 2012,
é que é possível observar um maior contingente, de negros nas universidades federais. Então, a raça, cor, é um fator determinante a ser considerado nesse tipo de política. E é isso. Obrigada, desculpa, Gabriela. Bom, nós passaremos, então, a seguir para o debate, começando pelo Luiz Augusto, certo? Luiz Augusto Campos, para as considerações dele. Quantos minutos? 10 minutos. Já está contando? Bom. Agora pode contar. Obrigado. Bom, gente, boa tarde, boa noite a todas e todos. Foi com grande prazer que eu recebi esse convite da Rosana, da Denise e do consórcio que elas estão coordenando para comentar os dados apresentados aqui pelo Flávio e pela Gabriela. Quero cumprimentar também a professora Eugênia, o Adriano. Nesse último ano, a gente acabou, todo mundo trabalhando muito junto por conta desse momento que a gente vive, que são, eu prefiro dizer, as celebrações dos 10 anos da Lei de Cotas, da Lei Federal de Cotas, Lei 12.711. Antes de comentar o resumo executivo especificamente, eu vou falar um pouco do contexto. Eu acho que os nossos consórcios emergiram e um pouco como a gente pensou essa política estratégica, porque eu acho que isso dá um pouco uma certa lente para a gente avaliar o resumo executivo, o qual eu já parabenizo, porque, enfim, resulta de um trabalho muito difícil. Talvez eu, como coordenador de um consórcio, saiba o quanto esse trabalho tenha sido difícil para vocês. De modo geral, final de 2021, a gente começou a fazer discussões sobre como que a gente se preparava para 2022, antecipando um possível ataque, ou, naquele momento, a gente não sabia se era possível ou provável, mas um possível ou provável ataque à Lei 12.711, Lei Federal de Cotas, neste ano, em 2022. Da perspectiva das conversas que a gente teve, o problema era... Bom, a gente vive um momento que é o seguinte: sempre que a gente destaca o sucesso de uma medida progressista, a articulação no poder ataca aquela medida progressista. Então, a gente buscava aí um equilíbrio muito tênue entre produzir uma defesa celebratória dessa política bem-sucedida, que é a política de cotas, mas, ao mesmo tempo, não chamar a atenção de uma articulação neoconservadora para essa política. Da perspectiva de nós, pesquisadores, o que a gente pensou em fazer é, basicamente, se municiar de dados e informações de diferentes naturezas que permitissem a gente produzir ou subsidiar essa defesa da lei de cotas, evidentemente, no eventual momento, o seu aprofundamento. Logo no início, a gente soube de outras articulações nesse sentido. A BPN, o próprio professor Kleber mencionou várias dessas articulações. Por questões até geográficas e pessoais, a gente soube da articulação da Rosana e da Denise, fizemos uma reunião. Nos surpreendemos positivamente em saber que a gente estava pensando de modo muito parecido, 2022, e estava pensando metodologicamente de modo muito parecido. Os consórcios têm uma certa sobreposição metodológica, bem-vinda. Então, os dois consórcios fazem estudos de caso, os dois consórcios trabalham com bases de dados nacionais, e tem algumas diferenças que, enfim, como o meu objetivo aqui não é fazer propaganda do meu consórcio, acho que a gente não tem muito o que falar. Mas o fato é que a gente decidiu caminhar junto, então fizemos algumas reuniões, do meu lado, eu e Márcia Lima, do Afro-Sebrap, o consórcio é coordenado pelo GEMA e pelo Afro-Sebrap, e, enfim, do lado do consórcio do LEPES e da Ação Educativa. Nesse ínterim, eu já queria destacar que eu acho que os dois consórcios tiveram um resultado muito positivo, que é o fato de que a gente contribuiu muito por um certo advocacy para impedir que essa articulação neoconservadora atacasse diretamente a Lei 12.711. Então, se algo não aconteceu nesse sentido, isso reflete a atuação dos nossos dois consórcios, eu acho, e de todos os outros consórcios envolvidos, com diferentes articulações que envolvem tantas organizações que eu tenho medo até de citar uma e ser injusto com todas as outras. Ou seja, houve um processo aí de tentar segurar esse debate.
Agora, eu acho que a gente tem que, para avaliar esse resumo executivo, pensar, antes de dizer se a política é ou não bem-sucedida, e eu já adianto que eu acho a política bem-sucedida, mas o que significa o sucesso da política de cotas. De uma certa perspectiva, os dados mostram, as nossas impressões mostram, as pesquisas qualitativas mostram que a política foi sim bem-sucedida. A cara do ensino superior mudou no Brasil, basta você ter estado no ensino superior no início dos anos 2000 e estar no ensino superior hoje. É uma impressão que pode ser enganosa, mas os dados, de modo geral, mostram isso. Dados de desempenho de cotistas, que era um argumento contrário muito recorrente, os cotistas vão destruir a qualidade do ensino superior, quase toda a bibliografia sobre esse assunto indica, na verdade, que não houve diferenças gigantescas de desempenho, ao contrário, em alguns casos, você tem até os cotistas tendo desempenho relativamente melhor, como, por exemplo, relacionado aos dados de evasão. E um outro elemento importante que eu acho que caracteriza o sucesso da lei de cotas é a sua difusão para outras esferas da sociedade. Então, a gente tem a lei de cotas no concurso público, a gente tem... Depois eu vou falar um pouco mais disso, mas a gente teve, a gente tem hoje uma normativa do TSE estabelecendo ações afirmativas na distribuição de recursos de campanha nas eleições. Eu poderia dizer desde 2020, mas os partidos foram anistiados, então depois eu vou voltar a esse ponto. Então, acho que tudo isso permite dizer que entre a experiência pioneira da UERJ e da UESO com cotas e a Lei 12.711, a gente teve aí um processo de experimentação muito criativo de política pública, que redundou numa política muito bem desenhada hoje. Isso não quer dizer que a gente não tenha gargalos, e, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, voltar à questão inicial. O que é dizer que as cotas... O que significa dizer que as cotas são uma política bem-sucedida? A cota no ensino superior, como a Vânia já destacava indiretamente, ela não pode ser avaliada em si mesma. Então, quando a gente começou a fazer essa discussão, muita gente dizia assim, tem mais de 50% de alunos negros no ensino superior, acabou, é isso. Conseguimos nosso objetivo. Não é isso. Se a gente tirar a cota, esse percentual cai drasticamente. E mais do que isso, o sucesso das cotas é um sucesso de distribuição de posições no mercado de trabalho e em elites políticas importantes. Então, a gente pode ter 100% de estudantes negros na universidade, se a gente não tiver alterações no mercado de trabalho e no poder, a cota não está bem sucedida. Algo está acontecendo de errado. Isso é importante porque a gente vive um momento sério de estagnação do ensino superior, inclusive do ensino superior privado. É preciso que se diga isso. Então, o ensino superior público nitidamente não se expande, mas o ensino superior privado também desacelerou muito na perspectiva de expansão. E aí a gente tem que se perguntar se é preciso atacar a lei de cotas, se o ataque vem ao seu suporte, que é ao ensino superior, sobretudo ao ensino superior público. Então, talvez um passo que a gente tem que fazer no ano que vem, e eu estou me permitindo ser otimista em relação ao ano que vem, é como a gente converte essa defesa às cotas em uma defesa de um ensino superior realmente inclusivo e realmente forte. E, de fato, embora a ideia de ação afirmativa tenha se difundido por outras políticas públicas, essa difusão é mais limitada até do que a própria política de cotas. A política de cotas no ensino superior, a política de cotas nos concursos públicos é muito limitada ainda hoje. Tem muitos resultados indicando isso. Como eu já mencionei, as ações afirmativas eleitorais, que configuram um passo importante, obrigado. 22 dos nossos 37, se eu não me engano, partidos, desobedeceram elas. Isso, assim, nitidamente desobedeceram. E foram anistiados recentemente. A gente vai ter, então, a primeira eleição esse ano com a aplicação dessa ação afirmativa, mas nada garante que amanhã vai ser anistiado de novo, e assim a gente vai empurrando isso com a barriga. Dito isso, eu vou passar agora a falar, nos meus últimos 2 minutos, do resumo executivo. Eu acho que é um resumo executivo profundamente sólido. Há um desafio enorme em obtenção desses dados. Esse é, talvez, um outro desafio que a gente tenha que levar a sério no ano que vem, como a gente constitui um sistema de dados educacionais unificados. Isso não é difícil tecnicamente. Temos aqui Adriano Sienkiewicz, que está candidato já a coordenar esse sistema. Mas, dito isso, eu vou fazer alguns comentários pontuais, 4 ou 5 comentários pontuais sobre o resumo executivo. Eu acho que tem uma questão no resumo que é o seguinte. Você teve cota, ou seja, você teve uma redução das vagas de ampla concorrência, mas você teve expansão
substantiva da universidade, do sistema de ensino superior público e, sobretudo, federal. Então, uma questão que às vezes aparece de modo, eu acho que oscilante no resumo, e é uma questão de enquadramento, é se houve perda de vagas para ampla concorrência ou não. Eu acho que quando você pega expansão combinado com cota, a rigor não houve perda, né? Você teve o sistema de ensino superior brasileiro quase que dobrou nesse período, né? Um outro ponto tem a ver com a discussão que vocês fazem sobre o tamanho das cotas, né? Eu, particularmente, acho, isso também é mencionado por vocês, assim, a gente, para compensar esse passivo, a gente teria que ter cota de 100%. A gente dificilmente vai ter um cenário para ter cota de 100% racial e social. O tamanho da cota não me parece, então, uma questão de concorrência, né, quais são os grupos que têm maior ou menor concorrência, mas eu acho que é mais uma questão normativa política de equacionamento. Eu me lembro que um colega dizia assim, mas por que a cota é de 50% para a escola pública? E eu falava assim, foi o que deu. Né? Foi o que deu. O tamanho da cota é meio que deu. É lógico que eu defendo que seja maior, mas enfim. Tá bom, 30 segundos então mais. Um outro ponto tem a ver com essa ideia, e aí eu vou encerrar aqui, mas essa é uma dúvida, é uma questão mesmo para a gente discutir junto. Tem um argumento forte no resumo, que é sobre a neoliberalização do ensino superior, como relacionada à diversidade entrando aí como parte desse argumento de neoliberal, que assim, você não consegue mais reduzir tanta desigualdade, mas você aumenta a diversidade. Esse argumento funciona muito bem para o ensino superior estadunidense, onde, de fato, o ensino superior estadunidense abdicou de contribuir com redução de desigualdade. Eu não sei se esse argumento encaixa tanto no nosso. Eu acho que não. De um lado, porque o nosso ensino superior ainda é muito restrito, ou seja, ele ainda contribui pouco para a redução das desigualdades gerais na sociedade. Mas, por outro lado, porque eu acho que a política de cotas, e isso é um ponto que eu defendo já há muito tempo, talvez seja polêmico, não sei, mas a política de cotas, inclusive ou sobretudo cotas raciais no Brasil, não é propriamente uma política de diversidade. Eu acho que é uma política de redução de desigualdades mesmo, de redistribuição. Então, eu sei que isso não é um ponto forte do resumo, mas aparece ali. E aí eu queria colocar isso para debate. De modo geral, eu quero dizer que é isso, e foi um grande prazer ler o resumo, sobretudo para quem estava antes dele ser concebido, ou seja, quando ele era ideia, e ver que a gente chegou em um resultado comum e sólido é um motivo de felicidade. O consórcio de acompanhamento das ações afirmativas GEMA, AFRO e ESP vai ter um evento para o qual todos vocês estão convidados no dia 11 de agosto, no Museu Afro-Brasil, em São Paulo, e a gente espera apresentar coisas tão sólidas quanto esse resumo foi apresentado aqui. Obrigado. Obrigada, Luiz Augusto. Não, deu certinho o tempo. Adriano que fica aí, Tito. Agora é a sua vez. Então, nós passamos a seguir para as considerações do Adriano, do INEP. Tá, Adriano? Com você, 10 minutos. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui nesse evento, falar. Cumprimento meus colegas da mesa, agradeço muito pelo convite. É um prazer estar falando também para uma plateia extremamente qualificada que participou da construção de toda essa luta, né? Eu era uma criança quando começou a se discutir cota, a opinião pública era muito contrária à legislação e hoje a gente consegue discutir isso de uma maneira muito mais madura, com muito mais acúmulo, com mais legitimidade. Então, eu respeito e reconheço muito a importância histórica que o movimento teve e as pessoas que estão aqui para a gente poder estar discutindo isso. Então, agradeço por ser convidada para tentar contribuir de alguma maneira. Eu também queria fazer um preâmbulo, antes de discutir a pesquisa em si, trazer alguns pontos que eu acho importante de pensar sobre uma avaliação global da lei de cotas, né? Quando a gente olha a expansão do ensino superior como um todo e uma série de políticas entremeadas nesse processo de expansão, a gente está falando de criação de vagas, de interiorização, de iniciativas institucionais, de universidades isoladas sobre ações afirmativas com recortes variados, que depois vai culminar na legislação federal. E toda a discussão de expansão do ensino noturno, a diplomação, jovens se formando no ensino médio, então o ensino médio deixando de ser uma barreira, ainda é uma barreira importante, mas menor do que era antes, tudo isso é uma transformação importantíssima que a gente observou no ensino superior, mas mesmo com esse processo de expansão que a gente vê desde o final dos anos 90,
O que as pesquisas mostram muito claramente é que a gente tem... Os anos de 90 e os anos 2000 foram momentos em que as desigualdades de acesso ao ensino superior cresceram. Mesmo com o sistema se expandindo, ele não deu conta do aumento da demanda pelo ensino superior, uma demanda muito maior, uma demanda cada vez mais diversa, mais heterogênea. Então, o filtro socioeconômico do vestibular se tornou cada vez mais importante. Não é à toa que é nos anos 90 que surgem também os cursinhos populares, né? Que é uma resposta a esse incremento na seletividade que o vestibular exerce. Lembrando que os cursinhos comerciais pagos nascem nos anos 60, com a massificação do ensino médio e a instituição do vestibular classificatório, né? Mas os cursinhos populares vão surgir mesmo no final dos anos 80, começo dos 90, tentando dar esse gás desse novo público que passa a demandar o ensino superior. A gente começa a ver uma reversão dessa tendência de recrudescimento, de desigualdade, só depois dos anos de 2010, por consequência dessas medidas. E a gente tem, hoje, pesquisas que vão mostrar contundentemente que as políticas de cotas, quer seja a lei federal, que surge num cenário já permeável para as cotas, em que já havia uma boa parte das instituições federais com políticas de cotas, ou de bônus, mas principalmente cotas, as cotas respondem, depois de 2010, por 57% da inclusão de negros de escola pública no ensino superior. E isso pode ser atribuído causalmente às cotas, assim, controlando a expansão, características do alunado, 57% da inclusão. Não é pouca coisa. Uma única política responder por mais da metade de toda a inclusão que a gente vê, e a gente percebe que essa expansão educacional, no tempo mais recente, pós anos 2000, beneficiou, sobretudo, alunos pretos e pardos. A gente percebe a importância que essa política teve. Eu acho, eu tenho discutido muito a avaliação das cotas e trabalhado com dados que tentam responder um pouco das lacunas que o Flávio e a Gabriela pontuaram aqui. Então, primeiro, eu queria parabenizar também, não só os dois, mas também a professora Carolina, que não está presente hoje, mas que também escreveu, e aos estudantes, né, a Melina, o Juan, que carregaram o piano também no preparo dos dados, né? Para poder avançar sobre essas lacunas, a gente teve que fazer, no caso a Úrsula e eu, minha colega, uma série de malabarismo com as bases de dados, né? Pegar CPF, cruzar, buscar o aluno no Enem, etc. E todo esse acesso aos dados ele se tornou muito mais difícil nos últimos anos. Se vocês estão putos com o INEP, imagina eu que trabalho lá, né? Se tornou muito mais difícil para todo mundo. Então, é um malabarismo que é feito. O que a gente tem percebido? A gente pode apontar uma série de problemas ou coisas para corrigir, tá? Mas eu queria destacar 3 coisas que eu acho que são muito sensíveis na lei de cotas, né? Primeiro, estrategicamente falando, eu não mexi em nada, né? Do ponto de vista de conjuntura política, eu acho que a gente tem que dar tempo para a política. Como o Luiz colocou, não adianta pensar numa meta para a cota, especificamente no ingresso. A gente tem que começar a olhar para além do ingresso, tem que olhar para qual é o efeito que está tendo sobre a estratificação educacional, qual que é o efeito sobre a mobilidade social, qual é o efeito sobre a composição do mercado, sobre a composição das elites, do cenário político brasileiro. Isso, a gente precisa dar tempo para a política e entender também que o contexto em que a gente se insere é totalmente diferente do contexto expansionista em que as cotas foram implementadas. A gente está falando de uma política que foi promulgada num contexto de expansão, em que o país ainda crescia, ainda tinha geração de emprego, e agora esses jovens que entraram pelas cotas lá em 2013, 2014, ou estão entrando agora, estão encontrando um cenário muito pior. Com desemprego batendo em 13%, 14%, e afeta sobretudo os jovens, como é que vai discutir inserção no mercado de trabalho de cotista nesse cenário? Então, a gente tem que dar tempo à política. Agora, tem 3 pontos que eu queria destacar, que eu acho sensível, e que eu acho que o relatório não mencionou, mas poderia ter refletido um pouco mais sobre isso. É que, primeiro, uma questão super simples de se mexer é que a gente está... A cota racial, ou a subcota racial, para ser mais específico, né, ela está ancorada num critério que é do último recenseamento demográfico brasileiro, que é o de 2010. Nós não tivemos do censo 2020, por causa da pandemia, não tivemos em 2021 por causa dos recursos, da falta de recursos, talvez tenhamos esse ano, está previsto, mas mesmo que tivesse, está defasada, porque a população brasileira mudou muito de 2010 para 2020, porque há uma transição demográfica
em curso, que a gente vê desde os anos 90, principalmente, que é um processo de maior assunção identitária de pretos e pardos, que aumentou a proporção desses grupos. Então, jogar um critério racial num censo que não reflete mais a população brasileira é produzir subrepresentação ano a ano. E a gente poderia facilmente corrigir isso, trazendo para as bases que nós já temos de PNADs ou de projeções populacionais que são atualizadas com mais celeridade, são mais oportunas, né? Esse é um ponto simples de se mexer e que poderia ter uma diferença importante na representação de negros indígenas no ensino superior. Um outro ponto é a gente precisa urgentemente tirar as escolas militares das cotas de escola pública. Não dá. Veja, isso é uma distorção absoluta, né? Vamos lembrar que o ITA e o IME, a eles não se aplica a política de cotas por um lobby no Congresso Nacional, mas eles conseguiram enfiar as escolas militares como beneficiária da lei de cota. Há uma assimetria muito grande que fala sobre o nosso patrimonialismo brasileiro, e isso tem que ser revisto e tem que se pensar formas de se enfrentar isso para não distorcer quem se beneficia pelo critério de escola pública, que não pode ser só aluno de escola federal e escola militar. A escola federal tem cota, mas a militar nem isso tem, então tem que mexer nisso. E o terceiro ponto é relativo que dialoga muito com uma questão que eu comentei com o Flávio antes do começo do seminário, que eu acho que é o mais problemático do relatório, é porque os dados que o Flávio trouxe aqui, o Flávio e a Gabriela trouxeram, mostra qual é o percentual de alunos que estão ocupando vagas das cotas. E aí vai dizer, por exemplo, que 40% deles estão ingressando pela cota de escola pública, 60% pela ampla concorrência. Esse dado, a meu ver, ele tem que ser muito nuançado, porque ele induz a uma interpretação equivocada de que a gente não está tendo 50% de alunos de escola pública entrando, e nós estamos tendo. Não há nenhuma universidade no Brasil que não tenha pelo menos 50% de ingressantes de escola pública, não há nenhuma que não tenha pelo menos 25% de ingressantes de escola pública e de baixa renda, então nós estamos obedecendo à lei de cotas. Esse problema, esse descompasso que existe entre a ocupação da vaga de um lado, que é o que o Flávio mostrou aqui, e o perfil real, né, que é uma diferença entre uma questão mais normativa, está ocupando a vaga ou não, e uma questão mais sociológica, de qual é o perfil de fato de quem está ocupando essa vaga. Isso acontece possivelmente por causa de uma distorção na implementação da lei, que é uma questão super técnica, chata, mas que precisa ser revista, que é essa divisão da cota em modalidades separadas de competição, em que o aluno diz, o candidato ou a candidata diz em que cota ele vai concorrer, e ele vai obrigatoriamente ocupar a vaga dessa cota. Isso é uma distorção total na implementação, porque potencialmente isso cria tetos de inclusão. Se todas as pessoas negras solicitarem cotas, você só vai ter o que a cota diz que vai ter de negro. E a cota não é para ser um teto, a cota tem que ser um piso. Ela tem que garantir um mínimo, mas ela não tem que impor um máximo. Então, quando você cria modalidades separadas de concorrência e não permite que alunos com notas mais altas ingressem pela ampla concorrência, a gente está gerando uma distorção na implementação que não é nem sequer, que é pouquíssimo captada pelos dados. Eu acho que isso é um ponto de atenção para a possível revisão da legislação. Bom, o tempo já acabou. Eu queria só concluir levantando assim, eu acho que o relatório fez um esforço muito grande. As limitações que eu vejo do relatório são limitações das bases de dados, como elas estão. Não acho que seja, não tenho críticas específicas, é um trabalho super louvável, mas eu acho que poderia ter trazido, ter feito uma revisão bibliográfica que trouxesse muitos dos esforços que já foram feitos para driblar esses problemas. Acho que tem trabalhos importantes que não foram mencionados. Acho que tem a Tatiana Dias, do IPE, ela é mencionada, mas acho que ela tem dados muito interessantes. Eu acho que tem o trabalho da Ana Paula Mello, da Ana Paula Carrus, da Vanessa Silva, da UNB, do grupo do Cláudio Nogueira, da Brécia Nonato, da Úrsula Mello. Trabalhos que fizeram esse trabalho de malabarismo sobre os dados e acho que trouxeram subsídios muito interessantes, acho que poderia ter sido mais incorporado. E questiono também para os representantes da pesquisa por que não se trabalhou com dados do ENAD também, para pensar a conclusão e o final do curso. Gente, obrigado, é isso. Mas você vai fazer intervalo, Rosana? Não, só os comentários. Ah, sim. Tá. Nós agradecemos a sua contribuição, Adriano, e aí eu passo para vocês fazerem os comentários.
Bom, agradeço imensamente ao Adriano e ao Luiz Augusto pela leitura muito atenta, né, pela avaliação muito atenta aqui dos exercícios que nós fizemos. Já respondendo aqui ao Luiz Augusto, nós temos uma tabela, não sei se está aqui na apresentação, mas houve perda, sim, né, da ampla concorrência, cerca de 37 mil ingressantes entre 2010 e 2019. Né? Passaram de 239 mil para cerca de 202 mil. Né? Então, o que parece é que houve uma perda, sim, né, para os ingressantes pela ampla concorrência. E aí a gente tem que verificar aqui nas nossas tabelas para confirmar, sim. Outra questão que o Luiz levanta é esse debate sobre a neoliberalização, né, do ensino superior. Eu acho que você tem toda a razão, e esse ponto foi bastante assim discutido, principalmente entre eu e a Carolina Zuccarelli. O Flávio não participou muito disso, e a discussão ia nesse sentido mesmo. Será que a gente pode, né, trazer esse debate sobre o neoliberalismo, pensar, né, em políticas de diversidade como políticas típicas, né, do neoliberalismo? Então, foi algo que realmente a gente ficou, né, em dúvida, mas acho que aqui você traz, né, pontos importantes aí, até para a gente desenvolver mais o debate, né, quando você fala que as cotas no Brasil não são uma política propriamente de diversidade, né, mas de redução de desigualdade. Eu acho que você deu um caminho aí bastante interessante para a gente retomar essa discussão, né, e avançar um pouco mais. Com relação ao Adriano, né, achei também bastante adequadas, né, as considerações que ele traz, né, tanto no que diz respeito, né, de uma forma mais ampla ao tema, né, no debate público e político, mas sobretudo pelas questões técnicas que você aponta, né, para a gente vai ser muito bom para a gente poder fazer a revisão desse relatório e chegar num texto final, Adriano. E com relação à bibliografia, nós fizemos esse levantamento bibliográfico, né, bastante longo, mas a gente, para o resumo executivo, que seria distribuído aqui, né, a gente não chegou a incluir, né, essa análise bibliográfica. Claro, todas as referências que você trouxe estão contidas nesse nosso levantamento, né, assim como outras análises que nós estamos fazendo. Em breve vai ser publicado um artigo meu e da Carolina, onde a gente vai fazer as análises regionais, né, desse balanço da lei de cotas. Então, a pesquisa está dando muitos frutos, e né, a gente selecionou isso para esse momento aqui hoje. Mas agradeço muitíssimo a vocês dois. Rapidinho. Então, muito obrigado pelos comentários. Eu vou ser super breve, que eu concordo com a maioria deles. Vou responder mais as indagações do Adriano ali do final. Então, o nosso exercício das metas, né, e do observado, eu acho que, já que é um evento sobre monitoramento, a gente pode falar um pouco sobre o dado, né? É muito importante a gente ter. Então, você falou assim, eu vou fazer uma posição, por exemplo, os seus trabalhos que têm os dados de maior qualidade e por causa do acompanhamento dos dados sigilosos, tem uma natureza sociológica que permite a gente ter um interesse da estrutura com uma qualidade maior, né? Então, se está tendo alguma divergência entre esse dado e o dado público,
tem uma coisa de mensuração e de validade interna que a gente precisa até trazer de volta para a instituição para aprimorar e também refletir sobre qual que é a correspondência disso e também até pressionar para ter dados de outras naturezas para caracterizar as matrículas. E sobre o ENAD, foi uma contingência de tempo da pesquisa e de uma aposta de onde a gente queria investir na contribuição da pesquisa como um todo, que foi no caso da base de fluxo, que a gente fez uma aposta grande, também sabendo algumas contingências do ENAD. Por exemplo, a alta presença de ausência. O que isso significa? Muitos alunos não vão fazer o ENAD, então a inferência do curso pode ser prejudicada. Em ocasiões anteriores, eu me surpreendi ao trabalhar com o ENAD com uma alta taxa de não resposta no critério racial, muito relacionada a cursos. Então, dependendo do ano, é mais de 50% de ausência de resposta. Então, por uma posição até conservadora em relação à qualidade dos dados, a gente preferiu, então, apostar em novas frentes que a gente estava imaginando que dava resultado. É só isso.